tão importante quanto a nossa indignação é compreender que este projeto de lei não é um fato aleatório, não é um evento absurdo, ele é parte de uma cadeia que no Brasil tem no mínimo de 25 a 30 anos e que segue fielmente o modelo estabelecido pelo nacionalismo cristão norte-americano, que desenvolveu uma forma própria de compreender o mundo moderno, que é a necessidade não, como a Igreja Católica fez no século XX, de adaptar a Bíblia aos tempos modernos, o famoso aggiornamento, a atualização. Pelo contrário, o que a teologia do domínio e o nacionalismo cristão pretendem é adaptar, submeter o mundo moderno à Bíblia. É o oposto. Tivemos uma prova muito concreta disto. Vocês sabem que eu sempre trabalho com dados bem objetivos. Há 2 dias atrás, numa entrevista na Globo News, um deputado chamado Cezinha Madureira, quando confrontado pela jornalista Júlia Dualib sobre 3 pesquisas que deixavam claro que não apenas as mulheres, mas a população brasileira repudiou esta excrescência que é o projeto-lei de Jornal do 04, ele respondeu, todos vocês viram, todos nós vimos, ele respondeu: eu possuo a pesquisa a mais precisa de todas. A minha pesquisa está na Bíblia. É disto que se trata, Vivian. É de estabelecer uma ordem política teonomista, ou seja, uma ordem política em que a estrutura política, social, cultural, educacional sigam necessariamente a palavra de Deus, a Bíblia, mas o Antigo Testamento na interpretação deles. Quando isso começou nos Estados Unidos, Vivian, eu tenho pesquisado muito esse assunto, eu acho que eu encontrei um texto-chave que eu estou muito feliz de poder colocá-lo à disposição do público brasileiro. Começou, William, em 1980. Em 1980, um presidente democrata candidatou-se à reeleição, o Jimmy Carter. Quem era Jimmy Carter? Um homem de caráter reto, probo, político íntegro, filantropo reconhecido internacionalmente, mas sobretudo, Sérgio, isso é bem importante, um primeiro presidente norte-americano evangélico de 4 costados. Ele não se batizou no Rio Jordão para conquistar o eleitorado evangélico. Em 1942, aos 18 anos de idade, o Jimmy Carter já era diácono e professor da escola dominical da Igreja Batista da Geórgia, que é o estado natal do Jimmy Carter, a Geórgia. Toda a vida ele sempre professou a sua fé. Na presidência dos Estados Unidos era conhecido que ele interrompia o trabalho 3 ou 4 vezes por dia para orar e sempre proclamou claramente a importância dos ensinamentos de Jesus Cristo para a sua vida pessoal e para a sua carreira pública. Ora, como é possível que o nacionalismo cristão americano tenha se reunido, se aglutinado para derrotar a Jimmy Carter apoiando a Ronald Reagan, o republicano Ronald Reagan? Foi o que aconteceu. Em 1980, houve uma mudança de chave definitiva na política norte-americana que conduziu a Donald Trump. É que então os evangélicos americanos criaram a chamada New Christian Right, a nova cristã, a nova direita cristã. E a nova direita cristã, ela recusava decididamente o caráter laico do Estado. Ela apoiou o Ronald Reagan. E em 1982, um homem muito importante, um homem brilhante, um economista reconhecido, um homem que fez todas de maneira muito inteligente, procurou sempre adaptar o mundo moderno à Bíblia, mostrando como o livre mercado, a democracia, no fundo, eram instituições previstas no Antigo Testamento. O nome dele, Gary North. Em 1982, refletindo sobre essa mudança fundamental dos evangélicos norte-americanos, que recusaram a ideia da separação entre religião e política, e, pelo contrário, fizeram uma imersão na vida política, apoiando o Ronald Reagan para mudar a vida cultural e política norte-americana. Ele escreveu um ensaio. Este ensaio o público brasileiro precisa conhecer. É um ensaio denso, de 40 páginas, onde tudo está dito, onde nós reconhecemos as vozes de Silas Malafaia, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante e tutti quanti. Eu trouxe para o público do ICL, César, 2 passagens do ensaio. Vivian, prepare-se para o choque, porque nestas 2 passagens, de maneira absolutamente explícita, o Gary North define o que está acontecendo no Brasil hoje. O ensaio se chama The Schizophrenia of the New Christian Right, a esquizofrenia da nova direita cristã norte-americana. Qual seria a esquizofrenia? Aceitar a separação entre religião e política. Qual seria a forma de superar a esquizofrenia? Reconhecer que os cristãos precisam ingressar na política
para mudar a ordem social, tornando a ordem social teonomista, isto é, adaptando as leis da República aos ditames do Antigo Testamento. Eu trouxe duas passagens, se vocês puderem mostrar, eu traduzo daqui diretamente, porque são passagens muito importantes, Vivian. Bom, tá cortando aqui para eu passar. Sejamos francos, é que a minha imagem diminui, por favor, o texto, para que eu possa diminuir o texto. É assim, está perfeito assim. Está cortando umas palavras, mas eu sei de memória. Então ele diz: So let us be blunt about it. Sejamos francos sobre isso. Nós devemos usar a doutrina da liberdade religiosa para ganhar independência para as escolas cristãs, até que nós treinemos uma geração de pessoas que saberão que não existe neutralidade religiosa, neutralidade legal, neutralidade pedagógica, e não existe neutralidade do governo civil. Então, aquelas pessoas se ocuparão em construir uma ordem religiosa, política e social baseada na Bíblia. Ordem essa que finalmente negará a liberdade religiosa dos inimigos de Deus. Assassinato, aborto e pornografia serão ilegais. A lei de Deus será imposta. Isso tomará tempo. Uma religião minoritária não poderá fazê-lo. A teocracia deve fluir do coração de uma maioria de cidadãos. Primeira passagem, Vivian. Veja, ele diz com clareza qual é o projeto. O projeto é aproveitar a ideia da liberdade religiosa para, então, treinar uma geração de nacionalistas cristãos que, finalmente, ao se tornarem maioria, imporão a lei de Deus. Isto é um ensaio de 1982. Se vocês fizeram um trabalho, como eu me dei, de ler livros de Silas Malafaia, Edir Macedo, Nicolas Ferreira, eles repetem literalmente o que aí está dito. Agora, passa para a segunda passagem, por favor, Vivian. A segunda passagem define a estratégia dos dois passos. Nós chegamos no Brasil no segundo passo, nós precisamos compreender isso. Então ele diz: a tática adequada deve ser baseada numa estratégia de longo prazo. A tática é a seguinte: usar a versão humanista da liberdade religiosa, baseada como ela é no mito da neutralidade, para ganhar tempo. Mas não vamos nos enganar. Nós estamos ganhando tempo para reconstruir o mundo. Esta reconstrução envolverá, em última instância, um retorno para uma aplicação da lei bíblica em todas as esferas da vida. Quando isto acontecer, não por meio de uma revolução, mas pela pregação constante do Evangelho e pelo autogoverno progressivo dos cidadãos cristãos que obedecem à lei da Bíblia, uma nova ordem social retornará para a doutrina da liberdade cristã estabelecida no Antigo Testamento e na Constituição Republicana dos Estados Unidos anterior a 1865. Vivian, anterior a 1865 quer dizer anterior ao fim da escravidão nos Estados Unidos. Isso é baseado numa leitura absolutamente deturpada do texto bíblico. Veja, capítulo 1 do Gênesis, versículo 28. Vocês se recordam que no versículo 27, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso é bem importante, Vivian. No versículo 27 não há nenhuma diferença entre homem e mulher. Deus o criou como criaturas suas, à sua imagem e semelhança. Não há diferença, não há hierarquia no versículo 27 na criação do homem e da mulher. Então, o versículo 28 diz assim: Deus os abençoou, e Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que sobre a terra. A teologia do domínio, ela foi baseada nesta ideia perversa de que, em primeiro lugar, veja, primeiro passo, crescer e multiplicar. Quando você tiver enchido a terra, você então passa para a fase do domínio. Qual é a fase do domínio? É a transformação da república numa ordem política baseada na lei bíblica, como disse o Gary North, uma ordem teonomista. Em inglês, William, tudo é mais claro e mesmo até mais bonito do ponto de vista do estilo. Em inglês, da famosa King James Bible, que é essa tradução para o inglês patrocinada pelo King James, publicada em 1611, que é um monumento da língua inglesa, da cultura inglesa, a passagem diz assim: And God blessed them,
them, homem e mulher, and said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over, tudo. A Dominion Theology vem desta leitura. E é muito importante destacar a beleza da tradução em inglês, porque tem essa figura de linguagem que é o polissíndeto. O inglês ele fala o tempo todo dando uma continuidade da criação ao domínio. O que os nacionalistas cristãos americanos fizeram, o que a teologia do domínio faz, é tomar esse versículo da Bíblia e dizer, segundo capítulo 1 do Gênesis, versículo 28, nós fomos criados para crescer e multiplicar. O fizemos, como diz o Gary North, não para uma revolução, mas para uma pregação constante do Evangelho. Quando tivermos enchido a terra, ou seja, quando formos maioria, o que faremos? Ingressaremos na política para mudar as leis, de modo a adaptá-las à lei do Antigo Testamento. Perfeito, William, é isto que nós professor. estamos vivendo.